Bom, o início dessa aula 4, eu vou apontar alguns assuntos que poderia servir muito bem como introdução, né? Poderia colocar como a primeira aula, tá? Mas vai ser alguns assuntos bem rápidos, tá? Inclusive, imagino, eu não sei, vocês devem ter visto alguma outra disciplina, como recursos naturais e energéticos, alguma matéria de reúne, o que seja, tá? O que que eu vou falar, mostrar para vocês aqui? Nós reparamos, né, que apesar, né, da abundância, né, dos recursos naturais, né, voltados aí à produção de energia, conversão de energia, né, especialmente geração de energia elétrica, reparamos que há uma grande quantidade, uma abundância, né, de, por exemplo, energia solar, energia das águas, energia da biomassa, mas por aquilo que possa parecer, né, ainda, né, a maior parte da eletricidade gerada no mundo, a maior parte da energia, né, consumida no mundo, convertida no mundo, ela, de certa forma, tem influência dos combustíveis fósseis, tá? Então, aqui eu vou mostrar algumas figuras assim, vou procurar ser bastante sucinto, né, porque isso aqui é um assunto que bem serviria muito bem como aula 1, né, mas enfim, tá aqui. De onde vem a energia que alimenta o mundo? Né? O que vocês podem ver que uma parcela significativa dessa energia que, que atinge, né, a Terra, né, ela é proveniente da radiação solar. Então, assim, o que vocês podem ver que há uma... Tem algumas figuras que vocês encontram na internet, né, que está dando em potência. Acho que a figura seguinte, ela mostra em unidades de energia, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Tá, unidades aqui em joules, por exemplo, né? Mas onde eu quero chegar? O que que importa? Importa que uma parcela expressiva da energia, né, existente no mundo, ela vem do Sol. Aqui está atrapalhando, mas tem em torno de 178 mil terawatt, que é uma potência muito maior do que a potência instalada, né, pela soma de todas as unidades, né, todas as usinas, né, de geração de energia elétrica do planeta. E podemos também dizer, né, que é muito maior do que a soma de todas as usinas de conversão de energia do mundo. Energia térmica, inclusive, mecânica, química e assim por diante. Bom, para quem já fez transferência de calor, né, já posso antecipar o quê? Né? Que a radiação solar ela é formada por um espectro de radiação, né, que aborda aí, né, todos os comprimentos de onda, que vai de zero a um comprimento de onda muito grande. E é o que aparece, né? Unidade como micrômetro, e aqui vai um valor aí bem mais restrito, né? Bem mais restrito, porém, é a faixa onde que detém aí a maior potência solar. Aqui vai em torno de 0,22 até 3,3 micrômetros, pegando inclusive o espectro visível olho nu. Então, esse espectro, embora em números, numericamente pode aparecer ser muito pequeno, de 0,22 a 3,3, ele pega a maior potência solar, né? E na prática, né, ele vai de zero a infinito, tá bom? E que mais? E uma parte desta radiação solar, né, ela é refletida, tá? Refletida, né, devido à presença da matéria, né, das partículas existentes na atmosfera, nas diversas camadas, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, tá? Ozonosfera e assim por diante, ionosfera, enfim. Então essas partículas, elas refletem uma parte dessa radiação, né? E uma parte dessa radiação também é refletida pela superfície, pode ser o solo, pode ser a água do mar, as calotas polares, construções e assim por diante. Né? Então, o que vocês podem ver, uma parte dela é refletida, né, por meio de uma radiação de ondas curtas, tá? Uma parte aqui, ela é refletida, de certa forma, né, por uma radiação de um grande comprimento de onda, mas onde eu quero chegar? Que uma parte dessa radiação, como eu mostrei, mais ou menos um terço, ela é refletida, uma parte ela pode até ser absorvida pela superfície e também pelas moléculas existentes na atmosfera, que elas também geram uma radiação que é conduzida para a atmosfera. Isto é, a radiação, o Sol gera, né, radiação que alcança a Terra, as partículas elas absorvem e geram uma outra radiação.
tá decorrente essa radiação que eles receberam, né? Porque se a superfície, se a matéria recebe calor, elas não vão ficar acumulando eternamente, elas vão liberar. Então, uma das formas de transferência de calor é a radiação, né? Então, ela libera essa radiação também. E uma parcela considerável dessa radiação, né, ela é devolvida para a atmosfera, e apenas uma pequena parcela que é realmente, né, é utilizada aí para os processos naturais, né? Uma parte dessa radiação, ela alcança, por exemplo, a água dos rios, a água dos lagos, dos mares, promovendo aí a evaporação, por exemplo. Aí com essa evaporação, né, gera as nuvens que nas altas altitudes geram as chuvas que alimentam os rios e que gera aí o potencial hidrelétrico, né? Quando eu falo potencial hidrelétrico, não é gerar energia elétrica em si. O termo potencial hidrelétrico é aquela capacidade de converter uma forma de energia em outra. Pode ser energia potencial gravitacional da água em energia mecânica, energia elétrica, o que seja. Então, assim, podemos dizer que essa energia solar, uma pequena parte dela, ela vira um potencial hídrico, hidrelétrico, né? Em forma de variação altimétrica e massa de água, né? Igual aquela fórmula da energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Então, uma pequena parte ela vira quedas d'água, né? Que mais? Uma parte dessa radiação, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, uma parte dessa radiação ela é convertida, né, pelas plantas, né, em forma de fotossíntese. As plantas, em média, ela tem. Aqui, ó. Desculpe, isso que até. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que está um tanto confuso, tal. É que eu falei lá das águas, né, do potencial hídrico, né? Tá. Isso, está aqui. Armazenamento, água e gelo. Como é que funciona isso? As nuvens, né, geram as chuvas, e nas altas altitudes, tal, elas podem solidificar e formar blocos de gelo, calotas de gelo. Ou se chover nas regiões mais frias, né, nos polos, norte e sul, permite aí o aumento da extensão das calotas polares. Ou em regiões onde não há tanto frio assim, forma-se as gotas de chuva. Voltando a falar da fotossíntese, uma pequena parcela dessa radiação, né, ela é usada pelas plantas para gerar matéria orgânica, né, em forma de fotossíntese. Em média, 1%, as plantas têm 1% de eficiência, isto é, a cada 100 unidades de energia que ela recebe do sol, a cada 100 unidades de energia, uma vira energia absorvida pelas plantas em forma de reservas energéticas, glicose, amido, o que seja, né? Celulose, assim vai. Vocês podem ver aqui, né, de 178 mil terawatts para a fotossíntese vai apenas 0,1%, né, 180 terawatts. Então, apenas 1 milésimo da energia vinda do Sol é utilizada pelas plantas efetivamente, né? E aí, com a fotossíntese, né, há o acúmulo de biomassa. No passado, né, segundo alguns geólogos, né, esse acúmulo de biomassa possibilitou, né, a formação dos combustíveis fósseis. O carvão, soterramento de antigas florestas da era paleozoica. Petróleo e gás natural é decomposição de fitoplânctons, micro-organismos em regiões pantanosas, fundos de mares, etc., na era mesozoica. Né? É isso. E uma parte desses combustíveis fósseis estão sendo usados pela ação humana. Né? Essa figura aqui, né, com fonte de 2000, né, 21 anos atrás que foi feito, né? Mas, assim, não estou dizendo que os números são atualizados, mas as proporções sim. Então, o que vocês estão vendo aqui, uso humano 12 terawatts, uma maior parcela vem dos combustíveis fósseis, né? De 12, 9,2 combustíveis fósseis. Aí dá, fazendo as contas de cabeça, em torno de 70, 75%. 2021, então, ainda não é muito diferente. Acho que a proporção deve ter diminuído um pouco, mas ainda a maior parte da energia é proveniente do petróleo e derivados, gás natural e seus derivados, e também carvão e seus derivados. Tá? Que mais? Aqui em cima, né, vocês estão vendo aqui decomposição, né, uma parte dessas plantas, a energia dessas plantas, a energia química acumulada por essas plantas, elas são utilizadas pela ação humana de alguma forma, fermentação dos açúcares, biodigestão de resíduos úmidos em geral, dejetos, combustão, gasificação, pirólise de biomassa sólida, como por exemplo material lenhoso,
cascas, palha, o que seja, né? E, enfim, né? Mas o principal processo aí de conversão de biomassa, sem dúvida, é a combustão, né? Apenas uma pequena parcela, né, da energia solar, ela também vai para gerar os ventos, né? O que são os ventos? Os ventos são formados por vários motivos. Um deles devido à diferença de pressão entre duas regiões distintas. Uma região tem uma pressão maior do que a outra, então o vento tende para uma região de maior pressão para outra de menor pressão. E essa variação de pressão ocorre, inclusive, devido à movimentação de deslocamento dos ventos, né? E diferença, né, de aquecimento de uma região para outra. Por exemplo, diferença de aquecimento entre a água do mar e o solo. De manhã, como o solo aquece mais rápido do que a água, né, como a água tem uma inércia maior, demora mais para aquecer, de manhã o solo está mais quente do que a água, então o ar próximo ao solo ele é mais quente, mais leve, mais quente e menos denso, ao passo que o ar próximo da água é mais frio, mais denso, então tende a formar o quê? Um vento da região mais fria, mais densa, para a região mais quente e menos densa, tá? Que é o que chama de brisa marítima. E à tarde vai ter o movimento contrário, brisa terrestre. Mas os ventos também ocorrem devido à movimentação da Terra, né? Rotação, especialmente, tá? Há uma alteração também da formação dos ventos decorrente aí ao posicionamento, né, das montanhas, dos continentes, grandes cidades, florestas e assim por diante, né? Que eles contribuem para a formação dos ventos, né, e seus direcionamentos. Então, os ventos são indiretamente uma fonte de energia solar. Tá? Essa é uma grande questão também, né? Porque se eu perguntar numa prova, né, quais são as fontes de energia? Aí vamos falar, né, energia hidráulica, energia eólica, solar, né, térmico, fotovoltaica, combustíveis fósseis, entre outros, né? Mas quais são as fontes primárias? A principal delas, disparado, é a energia solar, que ela é responsável pela geração fotovoltaica, aquecimento de água para o banho, né? Por meio daqueles coletores que ficam no telhado. E também, né, a energia do sol contribui para a geração hidrelétrica e também a geração eólica dos ventos. Também existem usinas que ainda em estágio embrionário, ainda existem apenas alguns protótipos que geram energia proveniente das ondas e também da correnteza do fundo dos oceanos, que de certa forma elas são fruto da energia solar, tá bom? Que mais? Até de certa forma, né, os combustíveis fósseis, né, segundo alguns geólogos, ela é uma fonte, provém do Sol, de certa forma. Aí existem outras energias primárias além do Sol, né? Por exemplo, aqui, ó, energia cinética dos planetas, né? Que é a interação gravitacional entre a Terra, o Sol e a Lua, que elas permitem aí a criação de um potencial de energia das marés. Mais para frente vocês vão ver vídeos sobre isso, sobre esse assunto, tá? Ah, então, o que acontece? Eles têm um pequeno potencial, né? Vocês estão vendo aqui 3 terawatts, tá? Mas é o suficiente aí para alimentar aí boa parte da demanda do planeta. Olha só o potencial que vocês podem ver, né? Porque, por exemplo, Brasil, esse vídeo está sendo gravado em 2021. A potência instalada total, né, da energia elétrica, da geração de energia elétrica, está em torno de 160, 170 gigawatts de potência elétrica instalada. Se for pensar em todas as fontes de energia, desculpa, eu não tenho de cabeça, mas não vai chegar a 1 terawatt. Tá? Talvez chegue, né, o próximo disso. Então dá para comparar, por exemplo, se todo o potencial de conversão de energia do Brasil tem potencial não, desculpe, toda a potência somada, né, de conversão de energia do Brasil em torno de 1 terawatt, ela é muito menor do que todo o potencial que tem no planeta em forma de matéria orgânica, né? Fotossíntese, 180 vezes, né? Então, e no mundo? No mundo eu estimo que seja em torno de 100 terawatts, tá? Então, mesmo que no mundo seja 100 terawatts, desculpa, aqui o uso humano está 12, né? Um número muito menor, né? Mas isso aqui está bem desatualizado, tá? É bem provável que seja bem maior que isso. Mas independente, se fosse o valor realmente 12, é muito menos do que apenas a fotossíntese.
é muito menos que se fosse apenas muitas outras fontes que vocês podem ver por aqui. Tá? Por exemplo, aqui, deixa eu ver das marés 3 que eu falei para vocês, aqui, ó, energia térmica nuclear. Tá? Ela tem um acúmulo, né, de energia muito maior, mas muito maior do que as necessidades do ser humano, mas o que está mostrando aqui é que ela é utilizada em torno de 0,5 terawatts, que é muito menor do que os combustíveis fósseis. Tá? Que, enfim, aí tem outras fontes também, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Podia falar da geotermia, né? Energia renovável, estável, sem interferência da atmosfera, né? Que é o vapor de água extraído do subsolo, tá? Um número aqui só de curiosidade, estima-se que numa região entre 0 metro de profundidade até 10 mil metros de profundidade, tem uma quantidade de energia 50 mil vezes maior do que a necessidade do planeta, das necessidades do ser humano. Então, há um calor, uma demanda reprimida muito grande. Tá? 50 mil vezes mais energia do que o ser humano precisa. Tá? E, no caso, a geotermia, né, decorrente aí às interações, ao decaimento dos átomos radioativos, né, possivelmente encontrados nas camadas mais profundas da Terra, né, que dizem que tem algumas interações aí de fusão nuclear dentro dos mantos, né, manto superior, manto inferior, núcleo interno, núcleo externo, enfim, que há uma geração de calor intensa que ocorre aí, né, a condução de calor pelas rochas, né, e como tem o magma, que é material incandescente, né, em estado líquido, né, tem também a convecção, até chegar esse calor para regiões próximas à superfície, e aí vocês podem ver os resultados aí nas erupções vulcânicas, geysers ou geysers, né, que aqueles vulcõezinhos, né, que eliminam água quente ou vapor em algumas regiões do planeta e assim por diante. Por consequência, também gerando terremotos e tsunamis. Então tá tudo isso aqui, tá? Então, onde eu quero chegar? Que uma grande parte da energia ela solar, né, ela incide no planeta Terra, uma parte dessa radiação ela volta para a atmosfera, né, desculpa, volta para o espaço, uma pequena parcela é absorvida pela atmosfera, uma pequena parcela é absorvida pelo solo, e aí ao ser absorvido pelo solo, gera aí, por exemplo, evaporação da água, com posterior aí formação do potencial da energia hidroelétrica, né? E com o aquecimento da atmosfera gera os ventos também, né? Gera os ventos, as ondas, né? Porque as ondas são fruto da interação dos ventos na superfície da água, né? Ah, correnteza, né? Que no caso correnteza do fundo dos oceanos, por exemplo, podendo ser também correnteza do fundo dos rios. E aqui, né, o waste, né, por exemplo, aqui, waste heat, calor residual, pode ser também resíduos sólidos urbanos, que pode ser usado para geração de energia elétrica também, tá bom? Enfim. Há um potencial muito grande, como falei, da geotermia, que é muito maior do que dos combustíveis fósseis. Tem um potencial diesel, né, que é muito grande do tório, que é um combustível radioativo muito maior que o do urânio. Acho que no próximo vídeo, no próximo slide aparece aqui, né? Que aqui, por exemplo, eu vou mostrar de uma outra forma, né? Esses círculos aqui representam energia acumulada, né? Aqui, por exemplo, as setas, esses diagramas aqui, né? Vocês estão vendo que quanto mais grossa é a seta, né? Maior a quantidade de energia. E, no final das contas, as setas é o que são realmente aproveitadas. Então, se chega a 162 mil unidades de energia por parte da radiação solar, vamos colocar aí, pela espessura aqui, deve ser, sei lá, um quinto, mas com certeza até mais, né? Um quinto, um quarto dessa radiação ela é refletida, né? Os valores não importam, né? O que é mais importante aí são as proporções, a importância da radiação solar para as outras fontes, né? Que dependem dela. Então, a radiação solar é uma parte refletida, uma parte absorvida pela superfície e também pela atmosfera, né? Aqui, ó, absorção atmosférica.
ela, uma parte gera energia eólica. No final, gente, esses números aqui que estão perto das setas, o que significa? É o quanto que o ser humano realmente aproveita. Tudo bem que é mais palpável, mais fácil medir energia elétrica gerada, mas também existem os moinhos, que há muitos séculos atrás foram criados aí, fala-se muito da Holanda, por exemplo, em que aproveita energia eólica para bombeamento de água e também trituração de grãos, né? Enfim, né? E tem esses valores aqui, 0,06 é o quanto que realmente é gerado de, por exemplo, de energia mecânica, especialmente, né, energia elétrica. Que mais? Aí também, radiação extrasolar, né? Conseguiram detectar até mesmo a quantidade de radiação que proveniente de outras estrelas, ou enfim, de outros corpos celestes. Mas confesso que para mim é mais difícil de explicar. Aqui, por exemplo, de 162 mil unidades de energia proveniente do Sol, apenas 60 forma energia das ondas e, por enquanto, não é aproveitado quase nada, porque as tecnologias de geração da energia das ondas ainda não estão tão populares ainda. Tá? Não se compara, por exemplo, a geração hidráulica, fotovoltaica ou eólica. Aqui, por exemplo, uma parte da radiação incide na superfície de 41 mil unidades de energia, que é usado para evaporação da água, apenas 0,36 vira hidroeletricidade. Tá? Onde eu quero chegar? Que o ser humano utiliza muito pouco dos recursos naturais existentes no planeta. Então, se existe aí 40 mil, se é usado 41 mil unidades de energia para evaporação das águas dos mares, dos rios e dos lagos, apenas 0,36 vira realmente energia hidrelétrica. Mas antes disso, de 41 mil unidades de energia que são usadas para evaporação, 90 vai para os rios. Tá? 90 vai para os rios. Aqui tá, esse 7,2 seria o potencial hidroelétrico. No Brasil, é aproveitado em torno de 30% de todo o potencial hidroelétrico do todo o território brasileiro. Então, desse 7,2 que é todo o potencial hidrelétrico no mundo, é aproveitado apenas 0,36. Aí, fazendo as contas, aí batendo de olho aí, 5%. Tá? Que mais? Aí vocês estão vendo aqui, de 43 mil unidades de energia do Sol, né? Usados para aquecimento superficial, apenas aqui neste exemplo, 0,016 vai para energia solar, fotovoltaica ou aquecimento de água solar. Com certeza os valores são maiores porque, ó, a fonte aqui, 2007. Uma pequena parcela de 162 mil, apenas 90 vira energia para fotossíntese, né? Uma pequena parte é acumulada pelas plantas e apenas uma pequena parcela vai para conversão, né, da biomassa tradicional. O que seria biomassa tradicional? Processos convencionais de conversão de biomassa, combustão da lenha, combustão de cascas, palhas. Biocombustíveis comerciais, que é uma conversão mais moderna, fermentação, né, dos açúcares para a produção de etanol, transesterificação para a produção de biodiesel, produção de biometano proveniente da biodigestão, né, de resíduos, primeiramente produzindo biogás, né, e assim por diante. E aqui, quando eu falar carbono enterrado, né, o que acontece? Boa parte da energia dos combustíveis fósseis está no carvão e parcelas menores no petróleo e no gás natural. Aí também tem que chamar metano hidratado, né? Vou falar, tem uns vídeos bem mais para frente que fala sobre hidratos de metano, é a mesma coisa, que é algo que ainda não é explorado pelo ser humano em grande quantidade, mas há muitas pesquisas em cima disso. Hidratos de metano são cristais de gelo entremeados com metano que estão existentes, né, em vários locais mundo afora, como por exemplo o fundo dos mares em certas regiões do Oceano Pacífico e regiões de permafrost, que é um tipo de solo que é encontrado especialmente no norte da Rússia, próximo ao Círculo Polar Ártico. Tá? Então existe uma grande energia acumulada, tanto por parte do carvão, né, que é um recurso, segundo os geólogos, né, que nós aprendemos, né, no ensino médio, nas aulas de geografia. Carvão, soterramento de florestas da era paleozoica. Petróleo e gás natural, mesma origem, né? Matéria orgânica na era mesozoica. Tá? Já, desculpa, dos hidratos de metano eu não sei.
Mas onde eu quero chegar? De uma grande parcela de energia acumulada do carvão, usa-se 3,6. Tá? Aí, fazendo as suas devidas comparações, né? Se chega a 162 mil unidades de energia da radiação solar, o ser humano aproveita apenas 3,6. Se é possível, por exemplo, o ser humano, seguindo esses valores aqui, o ser humano usa apenas energias renováveis? Sem dúvida, e mesmo assim vai usar uma quantidade irrisória. A questão é como aproveitá-lo, essas fontes de energia, dando destaque às fontes renováveis de energia, sem gerar grandes impactos no meio ambiente e tendo uma grande viabilidade econômica. Essa é a questão, porque no passado, né, pensando em viabilidade econômica, né, ainda até hoje, né, se explora muitos combustíveis não renováveis, carvão, petróleo e gás natural. Tá? A importância de ambos ainda é muito grande, em número e em porcentagem, mas a tendência é diminuir essa importância devido aí ao aumento da competitividade de outras fontes. O que vocês podem ver, por exemplo, aqui? Urânio, tório, deutério são, digamos, fontes de energia por meio de reações nucleares atômicas, né? Reações atômicas. Então, urânio e tório especialmente o urânio, ele é muito usado em usinas termonucleares no processo de fissão nuclear. Já deutério e o trítio também, que não aparece aqui, né? O deutério especial, por meio da fusão nuclear, que é uma tecnologia que ainda tem caráter experimental. Quando coloca urânio marinho, quer dizer o seguinte, que existem grandes reservas, né, de recursos minerais nos fundos dos mares também. Tá? E outra coisa também, aqui olha só, a grande participação da energia térmica na geotérmica, energia geotérmica, isto é, da crosta terrestre, pelo menos, né? Vocês estão vendo aqui valores muito altos, né? 1,6 vezes 10 a sétima, em comparação aí a 1000 do urânio, 300 do tório, enfim, possivelmente a principal fonte de energia, pelo menos em teoria, no mundo, é a energia geotérmica, bem mais até mesmo do que a radiação solar. Isto é, tem muito mais energia no solo, no subsolo, nas diversas camadas da Terra, do que a energia que recebe anualmente pelo Sol, tá? O que a Terra recebe na sua superfície. E dessa grande energia acumulada por meio da geotermia, apenas uma pequena parcela é liberada pelos vulcões, geysers, vapores que são eliminados da atmosfera, aquecimento de água, né? Porque existem também as instâncias hidrotermais, inclusive no Brasil, e apenas uma pequena parcela é usada para gerar energia elétrica e também água quente para aquecimento, para banho, processos industriais, etc. Onde eu quero chegar de novo? Apenas uma pequena parcela da energia que a natureza proporciona, o ser humano utiliza. Tá? E mesmo assim que vocês podem ver, se não existisse esses combustíveis fósseis, se não existisse essas fontes aqui por meio de processos nucleares, o ser humano poderia muito bem usar apenas as fontes renováveis, como energia geotérmica, eólica, das ondas, que mais? Hidroeletricidade. O que vocês podem ver, por exemplo, nessa linha azul? Vocês estão vendo aqui que para girar os ventos, precisa, por exemplo, 31 mil unidades de energia por meio que vem da radiação solar. 162 mil, de 162 mil que incide no planeta Terra, que sai do espaço, entra na atmosfera. 31 mil participa do processo de absorção, né, pelas moléculas da atmosfera, e apenas 870 vira energia, digamos, dos ventos. E desses 870, apenas é gerado 0,06. Isto é, apenas uma pequena parcela. Mas, claro, são números desatualizados, né? Esse número aqui, 0,06, já é muito maior, mas com certeza não vai chegar perto dos 870. E outra pergunta, né? Das 870 unidades de energia acumuladas pelo vento no mundo, eles não utilizam apenas 31 mil, também é utilizada uma parcela proveniente dessa radiação extrasolar. Mas vocês estão vendo aqui que o que incide na Terra é 62.500, mas o que é aproveitado para
gerar energia natural dos ventos é apenas uma pequena parcela, 870. O restante ela é refletida. Vocês estão vendo aqui, ó. Como se fosse uma seta, né? Ela entra grossa e no final sai bem fininha, quase que irrelevante. Por quê? Porque uma parcela ela volta para o espaço. Tá? Que mais? Outra coisa muito interessante também, esse aqui, ó, gradiente térmico oceânico. O que significa isso? Perto da atmosfera, a água do mar ela é mais quente e no fundo do mar a água é mais fria. Como é que faz para deixar essa água quente? Horas, a radiação solar. Então, dessas 162 mil unidades de energia da radiação solar, 43 mil é responsável pelo aquecimento da superfície, continentes e mar. Apenas uma pequena parcela desses 43 mil, que é 5... Não é 5 mil não. 5 mil ele reflete energia, né, que é refletida da superfície para o espaço. Apenas uma pequena parcela, junto com a radiação extrasolar, ela é responsável pelo calor, né, pela água quente, a temperatura ambiente, né, 25, 30 graus, enfim, né, do mar. Aí desses 43 mil, apenas 100 unidades de energia contribui para que a água esteja à temperatura ambiente. Mas ainda não há tecnologias viáveis economicamente para gerar energia elétrica de forma competitiva, por isso que de 100 vai para zero. Então, praticamente não há geração de energia elétrica por meio de uma tecnologia chamada OTEC. OTEC é uma sigla em inglês, né? Esse aqui, CETO, é sigla em português, que é Centrais de Energia Térmico-Oceânicas. Mais para frente tem vídeos falando sobre isso. Tá? Bom, gastei bastante tempo aí para mostrar isso aí, né? Tanto a figura anterior quanto essa, né? Para mostrar o que, finalmente? Que o ser humano realmente aproveita apenas uma pequena quantidade de recursos, né, de energia, né, que a natureza proporciona, né? A grande questão é o impacto dessas conversões de energia, poluição, principalmente, né? O que mais que eu posso mostrar para vocês? Que, de novo, né, como eu falei anteriormente no slide anterior, as fontes de energia primárias, sol, geotermia, elementos radioativos diversos, como urânio, tório, tá? E urânio e tório para fusão nuclear. Vocês estão vendo aqui, né, de 1000 unidades acumuladas na Terra. O ser humano atualmente usa apenas do urânio, do tório, até onde eu sei, não, o ser humano não aproveita ainda. Deutério ainda não, mas há projetos, pesquisas em cima da geração de energia usando deutério. Ah, desculpa, gente, o lítio, ele está sendo muito pesquisado nos dias de hoje como elemento para baterias. Já tem alguns celulares, né, celulares de lítio, né? Carros elétricos, né, em geral, eles utilizam baterias de lítio, tá bom? Sobre mineração marinha, é algo muito difícil porque o custo ainda é muito alto, o impacto ambiental ainda é muito alto. Eu não sei confesso para vocês que eu não sei se vai vingar no futuro, não. E não é apenas urânio, é extração de ferro, alumínio, ouro e fundos de mares. Tá? É isso que ele está mostrando aí. O que mais que eu posso mostrar aqui? Basicamente é isso, né? Claro que com seus respectivos vídeos, eu vou falar, né, sobre a energia das marés, energia das ondas, está aqui, né? Rapidamente, né, sobre tal do metano hidratado, biomassa tradicional, biocombustíveis comerciais, eu falo-se mais em outras disciplinas, mas nada impede de falar rapidamente nessa disciplina aí, né? E é isso. Que mais que eu posso mostrar para vocês, né? As outras figuras, gente, eles não são muito diferentes. Eles mostram muito assim, o quanto que o ser humano utiliza dos recursos versus o quanto que está disponível. Fala-se, por exemplo, né, que a quantidade, as reservas de carvão no mundo são suficientes para alimentar a humanidade por mais de 200 anos. Mas a questão é, será que a humanidade está apta a utilizar o carvão por um período tão longo? Então, como é que se mede, por exemplo, essas reservas? É uma relação entre a quantidade, né, desses recursos que estão estimados, que não dá para ter certeza absoluta da sua quantidade, mas os que estão estimados,
sobre o quanto que é extraído por ano. E aí dizem, né, que tem carvão aí para mais de 200 anos, a não ser que encontre novas reservas. Aí aumenta esse valor. Por exemplo, na década de 70, 1970, por exemplo, falava-se que tinha petróleo para mais 30 anos. Agora, 2021, vai falar o quê? Ah, tem petróleo para mais 20 anos. Então, essa vida útil está estendendo. À medida que vai se encontrando novas jazidas, e nas jazidas existentes, desenvolvendo tecnologias para aumentar o seu índice de aproveitamento. Porque sabe-se que não se aproveita 100% dos recursos naturais estimados, principalmente se tratando de líquidos como petróleo. Tá? Gás é algo mais fácil de extrair, pelo menos na teoria. Então, assim, há potenciais muito grandes, né? Carvão para muito tempo, né? E urânio, tório não é diferente, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Talvez números até mais palpáveis. 23 mil toneladas, 23 mil terawatt ano por ano. Isso aí é uma unidade não de potência, mas de energia. Tá? Que é um cálculo aqui que é potência vezes tempo é energia. De energia solar incidida no planeta Terra por ano. De novo, mesma coisa nas outras figuras, só que vai depender muito da bibliografia, né, da literatura, os valores sempre mudam. Por exemplo, em 2009, a humanidade consumiu 16 unidades de energia, 2009 está previsto 2050 aumentar para 28, caso das dezenas. Mas de quanto de energia solar que incide na Terra por ano? 23 mil, dezenas de milhares. Então é algo como mais de 1000 vezes mais. Nas outras figuras falei mais ou menos isso mesmo, né? Energia das marés, né, não tem tanto para suprir a demanda da humanidade. Geotermia tem mais. Hidro vai aumentando, biomassa, OTEC. A OTEC é aquela que eu falei, né, que na última figura estava como CETO, CETO, a sigla em português, que é aquela energia térmica que existente dissolvida na água do mar. Então é possível aproveitar a energia com a diferença de temperatura entre a água quente lá em cima e a água fria embaixo. Energia dos ventos, tá? Aqui está bem pequenininho, né? Waves, que são ondas, aí tem energia acumulada, finita, né? Não renovável, gás natural, petróleo, urânio e carvão. Claro que, como falei, eu vou falar de novo, dependendo da fonte, né, a metodologia de cálculo muda, então por isso que os valores são alterados. Aí, por exemplo, urânio há uma faixa, né, muito extensa de 90 a 300, né, então é muito relativo. Fugindo, então, mudando um pouco de assunto, né, o que vocês podem ver aqui, por exemplo, é um mapa que vocês já devem ter visto em várias outras disciplinas, que é de incidência solar. Aqui está até errado, né? Quilowatt-hora K maiúsculo, né? Então, na verdade, é K minúsculo. Quilowatt-hora por metro quadrado, que incide, por exemplo, em um ano, que está na casa das centenas ou milhares, ou diário, né? Unidades. Então, por exemplo, deserto do Atacama, norte do Chile, é uma incidência em torno de 7,5 quilowatt-hora de energia solar, né? Radiação solar, por metro quadrado. Aí quem já fez energia solar, né, sabe que existe a energia total, a energia difusa, não vou entrar em detalhes aqui, mas que vocês podem ver é o quê? Que a maior incidência solar está em regiões aí mais próximas aos trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, por exemplo, deserto do Atacama, norte do Chile, deserto do Saara, norte da África, Península Arábica. Aí de um pouco, né, deserto de Namíbia, Angola, certas regiões da Austrália, sul dos Estados Unidos, México e também o sertão nordestino. E é lá que está tendo aí muitos investimentos em instalação de grandes fazendas fotovoltaicas, aproveitando o quê? O baixo preço da terra, né, no sertão nordestino. Que mais? Várias regiões que são planas, isso ajuda muito. E também, né, dependendo do lugar, proximidade de linhas de transmissão, né? Quanto mais próximo, melhor. E principalmente alta incidência radioativa, né? Porque no sertão tem
é uma região de baixa pluviosidade, em torno de 600, em média, né, 600 milímetros por ano, né, o menor índice do Brasil. E isso, de certa forma, possibilita aí a geração fotovoltaica porque há uma baixa incidência de nuvens, né? Enfim. Aqui, gente, é bem teórico, né? Só para mostrar para vocês a evolução, né? Porque a uma certa época, antes da introdução dos veículos automotores, havia aí uma predominância do uso do carvão como fonte de energia, principalmente térmica e mecânica, em acionamentos industriais, por exemplo, propulsão ferroviária. Aí depois, com a introdução da indústria do petróleo, né, ela foi substituindo ao pouco o carvão. O carvão ainda é útil, por exemplo, na geração termoelétrica em muitos países no mundo, tá? Embora a sua importância, a sua participação está diminuindo, né, devido aí ao aumento da participação de fontes concorrentes de energia elétrica, como, por exemplo, o próprio gás natural. O gás natural, a longo prazo, ele vai perder sua importância também. Tá? Aí é questão assim, de concorrência, né? Claro, né, dando prioridade a fontes mais baratas, avanços tecnológicos, enfim. Né? E, por exemplo, agora fala-se cada vez mais da introdução dos carros elétricos, então a tendência da participação dos derivados de petróleo é cair. Né? Aqui é uma figura, né, só para mostrar meio que por cima, né, embora seja bem antiga. Né? O que importa não é quando há o início da declividade das curvas, mas sim mostrar o quê? Que numa determinada época, muito tempo atrás, isso aí, pegando até um pouco depois do início da Revolução Industrial, havia uma participação muito grande da lenha, que é uma biomassa tradicional. Nos países mais pobres do mundo, a participação da lenha ainda é comum. Né? E alguns países como o Brasil ainda usam lenha, mas é de uma forma assim, produção de florestas plantadas, né? Planta-se eucalipto para gerar lenha, entre outros combustíveis aprimorados, como briquetes e pellets. Né? Que mais? No caso ainda voltando a falar do carvão, né? Por que, o carvão superou a lenha? Não porque a lenha está acabando, a lenha tem até hoje, né? Então, quando fala, por exemplo, quando você vê essa linha reta, não é que antes de 2000 a lenha acabou. A gente sabe que existe lenha até hoje, né? A gente compra lenha para fazer churrasco. Mas a sua participação em porcentagem em relação a todas as demandas de energia no mundo, ela diminuiu consideravelmente em porcentagem, em números absolutos não. Tá? Planta-se cada vez mais florestas, produz cada vez mais lenha para diversas aplicações. Só que a quantidade de energia ofertada por outras fontes, como carvão, petróleo, gás natural, ela é muito maior nos dias de hoje. Tá? Então a lenha é usada mais para quê? No meio da combustão, aquecimento industrial, né? Geração de vapor, principalmente geração de vapor, aquecimento de caldeiras para determinados processos industriais. No caso do carvão, né, ela foi popularizando aí com o início da Evolução Industrial, mas lá para o começo do século XIX, com a introdução das primeiras locomotivas, do transporte ferroviário, né? E mais para frente aí, né, começo do século XX, geração termoelétrica, né? Só que depois aí veio aí a popularização da indústria do petróleo, né, de seus derivados como combustíveis veiculares e também para até mesmo em termoelétricas para geração elétrica ou geração de calor de processo. Gás natural veio seguida, né? Gás natural ele é produzido em jazidas isoladas ou conjugadas ao petróleo. Mais para frente, né, com a introdução de outras fontes mais modernas, inclusive renováveis, a tendência do carvão, do petróleo e gás natural é perder sua importância, pelo menos em porcentagem. Aqui são algumas figuras, e de novo, né? O importante aqui não são os números, tá? Porque depende muito da metodologia implantada, enfim, mas o que importa é o quê? A importância de determinadas fontes. Aí está previsto o quê? Que no futuro, pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu já uso essa figura já há bastante tempo, pode ser que esteja, de certa forma, desatualizada, mas uma coisa é certa, um aumento cada vez maior da participação da energia solar, especial fotovoltaica. Existem outras tecnologias, né, mais para frente vou falar, né, de energia solar concentrada, mas independente é o uso da energia solar para as atividades humanas.
Uma participação pequena, porém crescente da geotermia, que mais? Das biomassas avançadas. O que é biomassa avançada? Gasificação da biomassa, produção de biocombustíveis. Eu não sei se está separado aqui. Não, está aqui biomassa avançada, que se não aparece e no lugar é biocombustíveis, então está aqui biomassa avançada. Aumento da participação da energia wind, que é dos ventos. Hidroeletricidade, acho que não vai crescer tanto devido às implicações ambientais, né? Tudo bem, ainda vai ter uma participação relevante dos não renováveis, né? Óleo, que é petróleo, e derivados, coal, que é carvão, gás, aqui gás natural, mas há uma tendência aí de queda até mesmo em números relativos a longo prazo, tá? Que é a mesma coisa, só que com outros valores. Isso aqui eu vou falar mais para frente, né, dos combustíveis fósseis não tradicionais, que é, por exemplo, o gás de xisto, aqui ó, gas shale, que mais? Aí até fala, né, gases encontrados em jazidas profundas de carvão, tá? Porque se for jazida rasa dá para extrair, profunda as máquinas não chegam, né? Então tem, pelo menos na teoria dá para extrair esses gases. E também vou falar depois dos hidratos de metano e da areia betuminosa que não estão aqui, tá? Outra coisa também que é interessante falar, né? Tudo bem, né? Já tinha mostrado no vídeo anterior tabelas mostrando, né, as emissões por energia gerada, né? Mas o que eu achei legal dessa figura é o seguinte: a relação entre as emissões geradas pelas fontes renováveis, né? Vocês estão vendo aqui números que vão até a casa das dezenas, em relação aos não renováveis, que chega até a casa dos milhares. O que falta nas tabelas anteriores que tem aí é a participação indireta das atividades indiretas. O que são atividades diretas? Ou melhor dizendo, né, corrigindo aqui, o que são as emissões diretas? Emissões diretas é decorrente à operação da usina, né? É a geração da energia naquele momento. Por exemplo, você tem uma termoelétrica, tem as emissões decorrentes à queima do gás natural. Por exemplo, aqui, ó, gas turbines. Então, tem o azul claro que representa operação, tá? Aí também tem fio, né, que é azul escuro, que é decorrente aí as emissões decorrentes à produção na jazida, né? Por exemplo, tem lá o poço que extrai o gás natural e tem saídas, né, vazamento para a atmosfera. Isso acontece, nada é perfeito, né? E tem as emissões indiretas, que é o quê? As emissões geradas com a geração, né, com a produção dos equipamentos, o transporte dos equipamentos, toda a atividade aí de instalação, né? Aí, ó, construção e também descomissionamento, que é a desativação. Por exemplo, o caminhão transportando os equipamentos que vão ser descartados, tá? Então, aqui, construção inclui o comissionamento. E descomissionamento é depois, assim que terminar sua vida útil. Mas muitas vezes, né, algumas usinas, elas possuem sua vida útil estendida. Desde que faça suas análises, verifica aí sua viabilidade técnica e até mesmo econômica. Se for viável economicamente, né, ou abandona ou faz o descomissionamento. Reinvestimento seria o quê? Repotenciação, modernizações, adaptações, né, para que estenda a vida útil. Tá? Fuel Waste Products, produtos, subprodutos, resíduos. Quando fala subproduto, que pode ser utilizado em outro processo produtivo. O resíduo é quando descarta. Tá? Material residual. Aí já não aparece tanto aqui, aparece mais aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Geração termonuclear, isso é relevante, que é as emissões indiretas decorrentes aí ao transporte, ao beneficiamento, à manipulação, né, do lixo atômico, né, do material residual das usinas nucleares. Tá? E o que mais? Cinza é compensação para cobrir perdas, né? Porque tem as perdas na transmissão, perdas do processo, né? Então há uma emissão adicional, mas aqui aparecem valores bem pequenos. Mas o que é importante, por exemplo, aqui, biofuel de CHP. CHP em inglês, né? Combined Heat and Power, que é geração combinada de eletricidade e calor usando biomassa. Aqui, entre as renováveis, a emissão é maior, por quê? Porque de 0 a 12 tem as emissões decorrentes à queima de combustível fóssil dos caminhões que transportam a biomassa.
né? Agora, o laranja, que destaca aqui, por exemplo, a energia dos ventos, wind power, é durante o transporte das pás, da nacelle, né, dos equipamentos até o local e a sua montagem, né? Ah, e se o caminhão for movido 100% a biodiesel, combustível renovável? Claro que as emissões indiretas diminuem bastante, em especial aqui esse laranja aqui, tá bom? Que mais que tem? Que mais que tem? Que mais que tem? Ah, por exemplo, na hidrelétrica, né? Aqui está uma emissão maior durante a operação. Eu vou falar uma coisa, vou explicar para vocês por que isso acontece, mas isso é muito relativo, depende da usina, é uma média, mas cada usina tem uma situação. Durante a construção das usinas hidrelétricas, em alguns lugares foi notado a presença de gases como metano e CO2 decorrente da decomposição da matéria orgânica que foi afetada com a formação dos lagos. Aumentou o nível, né, da montante, né, formou-se os lagos, atingiu florestas e aí as suas árvores foram morrendo e teve a decomposição. É um processo a longo prazo. Com a decomposição da matéria orgânica, gerou-se gases, né? E uma parte desses gases foi eliminado pela superfície da água e também no turbinamento, porque as hidrelétricas elas pegam água, né, preferencialmente a tantos metros de profundidade do nível da montante. Então acaba um pouco do metano que fica no fundo lá não no fundo no solo do lago, né, mas em certos metros de profundidade, né, essa água ela é vertida, pode ser vertida também, né, ou turbinada, e tem uma parte considerável desse gás metano gerado, né, que está dissolvido, ele acaba sendo liberado na atmosfera, devido ao movimento da água, né, que vai para a turbina de uma forma bem agressiva. Então é isso. Então a operação é decorrente aí devido à presença de gases como metano, CO2, que são gerados com a decomposição da matéria orgânica formada pela morte de plantas, né, de árvores, com a formação dos lagos, tá? Mas é algo difícil e nem sempre fácil de calcular, depende muito de cada usina, tá? Mas aqui pode ver aqui neste exemplo as emissões soma das diretas e indiretas são menores na nuclear, né? Entre as, desculpa, até falei besteira, entre as renováveis, né? Apesar que a nuclear não é renovável, tá bom? Então é isso. Aí é interessante, né, usar esse material, né, para subsidiar aí tomadas de decisões, né, mostrar aí a importância de investir, né, em fontes renováveis. Mas claro que cada caso é um caso. Também você pode verificar o impacto das tecnologias de conversão de energia por meio da área ocupada. Área ocupada como? Ora, tanto pela planta elétrica em si, ora por atividades indiretas. Como assim atividades indiretas? O que vocês podem ver, por exemplo? Geotermia. O que é a usina geotérmica? É uma termoelétrica. Tem lá turbina, tem gerador, tem condensadores, enfim. A área ocupada é menor, tanto por potência instalada quanto por energia gerada, tá? Uso da terra. E aí, em compensação, vai aumentando, por exemplo, carvão, incluindo mineração, porque a usina a carvão ela é muito menor do que o tamanho da jazida. Se for pensar em uma jazida a céu aberto, também dá para explorar carvão em túneis. Aí tem outras também, né? Planta solar, PV é fotovoltaico, uma área maior. Mas nesse caso aqui, sudoeste dos Estados Unidos, ele tem muitos desertos, por exemplo, o deserto de Mojave. Tá? Se me engano aqui que tem o famoso Vale da Morte. Então o que acontece? Tem algumas plantas elétricas, né, que utilizam grandes áreas para gerar energia elétrica, também esse tipo de informação pode ser usado para subsidiar tomadas de decisão, né, pela instalação ou não de uma determinada planta elétrica, entre outros fatores. Tá bom? Que mais que nós podemos ver? Aqui, claro, números desatualizados, mas é só para mostrar para vocês algumas coisas. Aqui é o quê? Que chamo de CAPEX. O que é CAPEX? Custo de instalação
de uma planta. Aqui está mostrando, o gás é mais barato, o nuclear é mais caro, carvão poderia ser mais barato, mas se utilizar a tecnologia da queima do carvão, mais captura e armazenamento de CO2, que é uma tecnologia que estão pesquisando, ela aumenta e muito o custo da instalação. O que é captura e uso do carbono? Eu falei nos vídeos anteriores que em alguns países do mundo estão pesquisando essa solução para diminuir as emissões de CO2 na atmosfera. Mas é uma tecnologia que é muito cara, e se você injetar dióxido de carbono no subsolo, não há uma garantia que ele vai ficar retido no subsolo, pode ser que a longo prazo ela volta para a atmosfera, mas países como o Brasil usa para injetar, né, o CO2 nas jazidas de petróleo da camada pré-sal para aumentar a pressão dessas jazidas e facilitar a extração de petróleo, né? Existe, né? Isso aí está dentro de um conjunto, né, de soluções exatamente para aumentar a eficiência de extração do petróleo, porque dependendo da jazida, consegue se extrair apenas 10% do petróleo. Com injeção de gás para aumentar a pressão, né, essa participação aumenta, esse número aumenta. Tá? Agora, se pensar apenas em questões ambientais, uma solução torna um projeto, né, torna-se inviável economicamente no momento, porque o consumo de energia e o investimento em si são muito altos. Aí vocês estão vendo aqui uma faixa muito grande, por quê? Com o passar do tempo, os custos para a instalação de centrais nucleares estão aumentando cada vez mais, por quê? Porque novos aspectos de segurança estão sendo introduzidos. Estamos em 2000, aqui estou fazendo esse vídeo em 2021. O que eu posso antecipar a vocês? Que a longo prazo, a tendência é não ter mais, na minha opinião, é não ter mais nenhum projeto de novas usinas nucleares. Por quê? Porque elas estão ficando cada vez mais caras e também tem soluções cada vez mais baratas, como a geração eólica e fotovoltaica. Tá? E também uma procura cada vez maior de soluções para fins de eficiência energética. Em vez de consumir mais, não, é consumir menos. Aí, por exemplo, vocês estão vendo aqui, onshore wind. Aí tem as soluções aí, offshore wind. Onshore wind é geração eólica no continente. Offshore wind ainda não tem no Brasil, mas alguns países da Europa tem, que é instalar, o ato de instalar usinas eólicas em alto mar. Tem lá suas vantagens, tem lá seus inconvenientes. Né? Um deles é o custo maior, mas está crescendo. Esse aqui, gente, é um pouquinho mais complexo, eu vou procurar ser sucinto. Onde eu quero chegar? Tomando como referência o uso de combustíveis derivados de petróleo, ao adotar outras tecnologias, elas permitem uma diminuição dessas emissões. É isso que ele está falando aqui. Então, é mais para fins de comparação. Mudanças estimadas nas emissões de gases do efeito estufa, se combustíveis derivados de petróleo serem substituídos por alguma desses combustíveis alternativos. Essa fonte antiga é de 2007, mas eu quero mostrar para você o seguinte. De novo, o que importa não são os valores, o que importa é apenas as comparações e as alternativas. Onde eu quero chegar? Se, por exemplo, a sociedade substituir a gasolina por outro combustível, qual? Vamos supor que substitua a gasolina pelo metanol. As emissões vão diminuir 9% em toda a sua cadeia. Tanto a extração dos recursos naturais, quanto a industrialização, né, a produção do metanol, quanto o seu transporte e seu uso. Então, vamos supor que haja um projeto para substituir carros a gasolina por carros a metanol. Aí a tendência é diminuir as emissões em 9%. Porque tem um detalhe, né? Até onde eu sei, todos os processos industriais de grande porte para a produção de metanol no mundo usam gás natural. Talvez seja por isso que a queda das emissões não seja tão grande. Mas se, por exemplo, substituir a gasolina por etanol proveniente do milho, no Mato Grosso já tem algumas usinas que fazem isso, nos Estados Unidos, né, tem centenas. Tanto que em torno aí de mais da metade do etanol produzido no mundo, etanol produzido nos Estados Unidos usando o milho.
Mas como as indústrias de etanol de milho nos Estados Unidos, elas consomem muita energia elétrica, elas compram energia elétrica, e como a matriz elétrica nos Estados Unidos ainda há uma predominância muito grande do carvão, então a produção de etanol de milho, indiretamente, ela consome combustíveis fósseis. Então, por isso que a queda é de apenas 22%. Ao contrário do etanol produzido no Brasil, né, que veio da cana e que tem como fonte de calor o próprio bagaço. Aí vai diminuir para 56%. Não diminui ainda mais por quê? Porque os caminhões que transportam cana, os caminhões que transportam etanol, ainda utilizam óleo diesel. E as coletadeiras utilizam óleo diesel. Mas se utilizasse biodiesel, com certeza o valor despencaria. E aí, inclusive, tem o que chama de etanol celulósico, que é etanol de segunda geração, que é proveniente, pode ser do bagaço, pode ser da palha, materiais residuais, principalmente, tá? Pode ser material nobre, como lenha do eucalipto. Aí, o impacto ambiental diminui bem mais, para 91%. Tanto que tem uma usina no estado do Alagoas que consegue vender etanol para o estado da Califórnia a um preço, a um valor até mais alto do que se vendesse etanol, etanol convencional, né, que é etanol da fermentação dos açúcares. Então, os californianos, eles subsidiam, né, eles oferecem um valor adicional, né, um prêmio para combustíveis provenientes de tecnologias mais ambientalmente aceitas, né, que causam menos impactos ao meio ambiente, desde que comprovados por meio de análise do ciclo de vida, estudo de pegada ecológica, pegada de carbono e assim por diante. Tá? E aí, por exemplo, a substituir carro gasolina por carro elétrico, a diminuir 47%. Mas se for pegar, por exemplo, Islândia, Paraguai, Noruega, cuja matriz elétrica é praticamente 100% hidrelétrica, então esse valor vai para praticamente 100%. Então, de novo, a queda da emissão, né, indireta, se for usar, desculpa aqui, usar carro elétrico, vai depender muito, obviamente, da fonte da eletricidade. Tá? Por exemplo, se substituir, vamos supor, na África do Sul, onde a matriz elétrica proveniente do carvão é muito grande, se, por exemplo, alguém tomar a iniciativa, substituir os carros a gasolina por carro elétrico, na África do Sul pode até ser pior, pode ser que as emissões até aumentem, porque vai precisar instalar mais termoelétricas a carvão, para gerar mais energia elétrica. É por isso que vocês estão vendo aqui, gente, que tem algumas soluções que causam impactos até maiores, como, por exemplo, GTL Diesel. O que é isso? Gas to Liquids, que é uma tecnologia de conversão do gás natural em combustíveis líquidos. No Catar, que é um país lá do Oriente Médio, tem tecnologias disso, né? Que converte gás natural em gasolina, gás natural e diesel. Só que aí parece que o impacto ao meio ambiente é maior, como está dizendo aqui. O impacto é maior se converter carvão, esses combustíveis, carvão e gasolina, carvão e óleo diesel, coal to liquids, né, carvão para líquidos, without, sem CCS. CCS é em inglês, né, que é tecnologia de captura e armazenamento de carbono. Tá? Eu não sei se existe, mas no passado, no período entre guerras, lá na Alemanha e na época do regime do apartheid na África do Sul, como são países, esses dois países não têm, até onde eu sei, não tem jazidas de petróleo, então encontraram alternativa ao carvão. Só que as emissões tanto diretas, que é a própria queima dos combustíveis, como as indiretas, que é a extração da matéria-prima, no caso carvão, transporte e industrialização, eles geram muitas emissões. Tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se vocês têm aqui. Aqui, ó. Coal to liquids with CCS, né? Então, esse aqui sem a tecnologia de captura e armazenamento de carbono e essa aqui com essa tecnologia. Com essa tecnologia, as emissões ainda vai ser um pouco maiores do que da gasolina proveniente do petróleo. E vai ser muito mais caro, com certeza. Por isso que, até onde eu sei, ninguém faz isso, porque é inviável economicamente. Tá? Ainda mais com a popularização dos carros elétricos, algumas tecnologias aqui elas tornam-se anticompetitivas, como produção de gasolina e etanol vindo do gás natural, vindo do carvão, tá? Metanol,
embora o metanol seja até mais barato no mercado mundial do que o etanol proveniente da fermentação dos açúcares, por incrível que possa parecer, inclusive no Brasil. Embora, até onde eu sei, infelizmente, todo o metanol no Brasil seja importado. Por exemplo, substituir a gasolina por um carro movido a gás natural liquefeito, gás liquefeito de petróleo. Era até comum, até a década de 80, ou talvez um pouco mais, de uma forma clandestina, né, sempre foi proibido no Brasil, as pessoas colocarem botijão de gás de cozinha no carro. Tá? Então, agora fala-se muito, né, no gás natural, mas antes, né, da introdução do gás natural veicular no Brasil, tinha gente colocando botijão de gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo para alimentar os carros. Principalmente, né, devido aí ao aumento do preço do petróleo, década de 70, começo da década de 80. Tá? Aí tem algumas alternativas aqui, né? Em vez de colocar apenas carvão, usar biomassa para produzir biocombustíveis. Também, né? Aí colocar 10%, não sei, desculpa, em português não sei, que é sweetgrass, né? Uma planta. Aí tem outras alternativas, né? Substituir carro a gasolina por carro a hidrogênio, biodiesel e assim por diante. Tá? Claro que depende de cada lugar. Isso aqui foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, tá? Então, cada país vai ter valores diferentes, mas o que importa é a comparação com diferentes tecnologias. Aí cabe uma discussão que é mais para frente, nos vídeos seguintes, falando sobre formas de propulsionar os veículos. Porque não existe. Tudo bem que a maior parte do mercado mundial de combustíveis veiculares é por parte da gasolina, combustível para motociclo Otto e de óleo diesel, motociclo diesel. E no Brasil, etanol, e em alguns lugares, inclusive Brasil, gás natural veicular, né? Mas tem outros agentes aí que permitem a propulsão. Pelo menos na teoria ou em estágio embrionário. Hidrogênio, metanol, entre outros. Aí, nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Fator de capacidade eu tinha falado anteriormente. O que acontece? De novo, é um número que vai de 0 a 1, de 0 a 100%, que é um cálculo entre a energia elétrica gerada em determinado período sobre a energia elétrica que poderia gerar se aquela usina tivesse em uma capacidade total, e sua total capacidade. Isso praticamente não ocorre. Ou como falei nos vídeos anteriores, mas no final a mesma coisa. Energia gerada em um período de tempo sobre a potência instalada vezes o período de tempo. Anos, horas, minutos, o que seja. Né? Até mostrei em slides anteriores, né, mostrando aqui uma foto que mostra aí, né, como é que se fala? O fator de capacidade em um determinado minuto. Acho que uns 2 vídeos atrás. Aqui, ó. Fator de capacidade em um determinado minuto. Mas é muito comum ver fator de capacidade em período anual, em um ano, né? Aí soma, né, aqueles momentos em que o fator de capacidade pode estar extremamente alto, pode estar extremamente baixo, e vai depender das características de cada usina. O que é natural, gente? Que o fator de capacidade de fontes não renováveis, em geral, são maiores, com exceção das usinas geotérmicas. Por quê? Usinas em que não há influência da atmosfera, se os projetos forem bem executados e se não tiver problema de fornecimento de insumos, o fator de capacidade em geral é alto. Tá? Por exemplo, uma usina a carvão, desde que devidamente bem projetada, de acordo com a oferta da matéria-prima, se não tiver problema com logística, a usina só vai parar para efetuar manutenções aí preditivas, preventivas, perdendo apenas alguns poucos dias por ano, poucas semanas. Então, uma usina devidamente projetada, bem organizada, ela pode ter um fator de capacidade aí, o número adequado, 85%. Deixa eu ver se aparece aqui coal, carvão, aqui, ó. Aí, ó, 85%. Tá? Gás natural não é diferente, uma situação semelhante, tá? Geração termonuclear é a mesma coisa. Vocês estão vendo termonuclear, né? Até um pouco acima, né? Mas os valores em si não importam. O que importa digamos, a faixa, né?
Se eu perguntasse, né, eu não vou perguntar, qual é o fator de capacidade de uma usina a carvão? Eu falo 85%. Se alguém falar 90%, 80%, 70%, tá bom, é de bom tamanho. O importante é explicar por que determinados lugares o valor é tão alto ou tão baixo. Isso é importante saber. Então vamos lá, de fontes não renováveis, fator de capacidade mais alto, carvão, gás natural, pode ser uma usina movida a óleo diesel, óleo combustível BPF, que é um óleo mais grosso, vindo do petróleo também, mas também tem a geotermia. Por quê? Porque ela não tem influência da atmosfera, só vai parar para manutenção. Aí claro que vai depender de cada lugar, né? Às vezes vamos supor, alguém faz um projeto superdimensionado de uma planta elétrica, não tem tanto vapor assim, então a tendência é ter um fator de capacidade mais baixo. Ou ter alguma variação do fornecimento de vapor decorrente de alguma circunstância aí que, desculpa, não sei qual, pode acontecer que abaixe. Mas, em geral, carvão, geração termonuclear, gás natural, geotermia e derivados de petróleo, eles têm fator de capacidade mais alto. Aqui, ó, coal, carvão, geotermia, nuclear. Outra coisa também esqueci de falar, né? Geração termoelétrica usando gás de aterro. Por quê? Porque a decomposição dos materiais residuais da matéria orgânica enterrada, ela não é um processo bem demorado e não sofre tanta influência da atmosfera. Por isso que ele é alto também. Tá? Aqui, por exemplo, Combined Cycle Gas Turbine, né? Turbina gás ciclo combinado. Aí varia muito, né? Mas pode ser alto também. Tá? Tem uns aí que, desculpa, eu não sei explicar o porquê, turbina, combustão, valor baixo, mas cada caso é um caso. Mas uma coisa muito importante, de novo, em geral, devido à ausência da interferência atmosférica, termoelétricas a carvão, gás natural, derivados de petróleo em geral, e geotermia e nucleares, os fatores de capacidade são mais altos. Aí tem, por exemplo, gás de aterro sanitário, que algumas literaturas em português do Brasil, né, parece como biogás de aterro sanitário. Tudo bem, dá na mesma. Também é alto. Embora um aterro sanitário, ele com o tempo, a produção do gás de aterro diminui. Por quê? A longo prazo, por exemplo, um grande aterro sanitário, a partir do momento que deixa de receber o lixo, o resíduo sólido urbano, porque a usina está porque o aterro está saturado, terminou sua vida útil, você pode aproveitar esse gás para gerar energia elétrica por um período de pelo menos uns 30 anos. Aí depois dos 30 anos vai continuar gerando gás de aterro, só que é uma quantidade não muito grande, às vezes tornando-se inviável economicamente a manutenção de uma termoelétrica, deixando apenas queimar nos flares, né, que são aquelas tochas. Porque a partir do momento em que o aterro sanitário deixa de receber o lixo, aí fecha, nunca mais recebe o lixo, vai começar a diminuir a longo prazo, vai começar a diminuir uma curva bem suave a geração do gás de aterro, porque a matéria orgânica vai se decompondo, né? E vai diminuindo aos poucos a emissão. No começo tinha lá uma usina termoelétrica modular com 10, por exemplo, 10 turbinas a gás, vamos supor, ou 10 motores. Vamos supor aí 10 módulos. Aí depois do tempo fecha um, diminui para 9, fecha outro, diminui para outro, 7, 6, 5. Por quê? Porque a quantidade de gás gerado está diminuindo, porque não está recebendo mais matéria orgânica. Tá? Então tem que levar isso em consideração também. Agora, as fontes altamente dependentes da atmosfera, que tem a questão da intermitência, que a geração eólica, porque a velocidade dos ventos muda muito. Fotovoltaica, por quê? Porque durante o dia, né, tem nuvens, aí diminui bastante, né, a geração fotovoltaica. Hidroeletricidade, tem alguns lugares aí que o regime hídrico ele é muito heterogêneo. Então, muitas vezes você acaba fazendo um projeto de uma hidrelétrica pensando naquele momento em que a vazão está muito alta, naquele momento, naquela época do ano em que a quantidade de água foi muito grande. E aí, certamente, né, num determinado momento, a usina pode estar plena carga, numa outra época pode estar uma carga mais baixa. Falta água, escassez, né, seca.
Como acontece no Rio Xingu, onde está instalada a usina de Belo Monte, que no verão, onde chove mais, tem mais água, e aí as usinas estão lá operando a plena carga. Ao passo que no inverno, boa parte das turbinas estão desligadas porque falta água. Se, por exemplo, tivesse, né, lá várias usinas hidrelétricas a montante, o nível da água seria mais regularizado, né? Então as usinas a montante, né, antes dela, segurariam um pouco a água. Porque muitas vezes acontece, né, como em muitas usinas. Na época das cheias, sobra água, aí você desperdiça, né? Você verte. Chega no inverno, não tem água o suficiente. Mas por quê? Por que isso acontece também? Porque falta devido à capacidade insuficiente de armazenar água. Que é aquela questão que eu falei nos primeiros vídeos lá de usina a fio d'água, usina reservatório. Usina a fio d'água, o impacto ambiental é menor porque os lagos artificiais são menores, mas a grande desvantagem é diminuir a capacidade de reter água. E, por consequência, né, em período de um ano, diminui a geração de energia elétrica, especialmente em época de estiagem. Tá? E aí, é natural em usinas a fio d'água, com algumas exceções, com várias exceções, né? Usinas a fio d'água, em geral, tem um fator de capacidade mais baixo do que usinas reservatório. E uma dessas exceções é a usina de Itaipu. Por quê? O fator de capacidade da usina de Itaipu é bem alto. Em torno, em média, de 85%, porque é uma usina que está mais ajusante. Tá? Ao passo que as primeiras usinas da bacia do Rio Paraná, né, que estão mais próximas às nascentes dos rios, Tietê, Paranapanema, Rio Grande, Paranaíba, o que seja, né? Como não tem usinas para cima para segurar, né, a água, então tem épocas que tem água demais, tem épocas que tem água de menos, mas pelo menos elas conseguem segurar bem aquela água que poderia ir direto até a usina de Itaipu. Então a vantagem de ter várias usinas a montante, nas bacias, nos rios, é que elas diminuem o vertimento das águas, né? Então eles têm uma capacidade de segurar essa água. Quanto mais usinas, maior a capacidade de segurar essa água, e fala em quilômetros cúbicos até, né? Quilômetros cúbicos de água, que é uma medida extremamente grande. Bom, então o que acontece? Inclusive no Brasil, tem usinas hidrelétricas com fator de capacidade grande, como a de Itaipu, e tem outras pequenas, fala em 30%, o Belo Monte é em torno de 35%, embora haja casos, eu não vou explicar aqui agora, casos de usinas em situações excepcionais que possuem fator de capacidade até menor que 30%, menor que 20%, em torno de 15%. Aí é complicado, né? Que você faz investimento muito grande, um projeto caro, custoso para gerar pouco. No caso da biomassa, vocês estão vendo aqui que é uma discrepância muito grande, porque depende muito da safra, especialmente se tratando de biomassa residual. Pode ser um resíduo agrícola ou resíduo industrial. Resíduo agrícola, palha de cana, palha de arroz, sabugo de milho, talos diversos. E resíduo industrial, bagaço de cana. E também resíduos da indústria papeleira, cascas, enfim, né? Lixívia, também chamado de licor negro, que é um subproduto da indústria da celulose. Então, o que acontece? Dependendo da safra, o fator de capacidade pode ser alto ou baixo. Numa usina, uma central sucroenergética, que consegue reter uma grande quantidade de bagaço, poder ser usado até mesmo na entre-safra, ela consegue um fator de capacidade bastante alto, até mesmo em torno de 85% também. Aí para fazer manutenção, mas isso é normal. Então, uma usina bem gerida, ela consegue um fator de capacidade mais alto. Agora, uma usina, por exemplo, superdimensionada e ou mal gerida, quando eu falo superdimensionada, uma planta muito grande comparada à sua disponibilidade, a matéria-prima disponível, então a tendência é o fator de capacidade ser mais baixo. Tá? Que mais que tem aqui que faltou? Geração eólica. O fator de capacidade é baixo. Por quê? Porque tem hora que venta muito, tem hora que venta pouco, tem época do ano que venta mais, tem época do ano que venta menos, depende do lugar. Interfere muito. Aí tem exemplo aqui, mas no final o valor é mais ou menos igual. Wind, que é vento onshore, ou wind offshore, no mar. Né?
Energia solar, fotovoltaica vai ser baixa. 25% é muito. Tá? 25% é muito. Por quê? Porque vai registrar picos apenas aí meio-dia, 1 da tarde. Né? E solar térmico não é muito diferente. Tá? Mas muitas vezes arma-se uma estrutura para energia solar térmica para usar essa energia à noite. Como, por exemplo, água quente para o banho. Bom? Mais algum? Esses são os principais. Aí dei alguns exemplos também, mas inclusive são algumas dessas usinas são as mesmas que estão aqui, né? Só que fiz na mão mesmo em português. Custos. De novo, né? Tinha mostrado aqui uma figurinha bem simples, né, de custo CAPEX, né, que é custo de instalação, né? Atrelado ao fator de capacidade, que a legenda está aqui. Por exemplo, o nuclear é bastante alto, mas o custo está aumentando cada vez mais porque novos aspectos de segurança estão sendo exigidos. Ainda mais, né? Depois do acidente da usina de Fukushima, por exemplo, né? Na década de 80, a usina de Chernobyl. Então, novos aspectos de segurança estão surgindo, novas obrigações, despesas decorrentes aí à manipulação dos resíduos radioativos de alta radioatividade ou próprio combustível. Aí tem média, baixa capacidade, são as roupas. Vai chegar ao ponto que vai se tornar inviável economicamente, na minha opinião. E aí que vocês estão vendo que os custos são menores, por exemplo, geração eólica, gás de aterro sanitário. Gás de aterro sanitário, o custo da matéria-prima é zero. Né? É um gás que teria que ser coletado de qualquer jeito para ser queimado de qualquer jeito. Tá? Hidrelétrica, eólica, de graça também. Aí no caso da usina a carvão, a tendência é aumentar ainda mais os custos, né? Decorrente aí a aumento, né, das tecnologias de minimização dos impactos ambientais, no caso das emissões. Porque carvão tem até metais pesados, então ocorre até mesmo liberação de mercúrio, por exemplo, além de enxofre. Então tem tecnologia para retirar material particulado, minimizar a emissão de material particulado para a atmosfera, para evitar eliminação de enxofre, metais pesados como mercúrio e assim por diante. Tá? O custo da geração usando biomassa vai depender muito do custo logístico de transporte, manipulação, embora, por exemplo, no Brasil, né, a usina que queima bagaço de cana está dentro da própria usina. Então, praticamente não tem custo a biomassa, né? A biomassa vai ter que ser queimada de qualquer jeito, tem que ser descartada de qualquer jeito. Mas sempre na sua história, desde 1500, desde o século XVI no Brasil, sempre usou bagaço, né, para produzir açúcar, né, gerar calor para produzir açúcar. Então isso não foi problema. Nunca foi problema. Custos de operação e manutenção, em geral, usinas que têm máquinas rotativas e também que envolve processo de combustão, a tendência é os custos de manutenção serem mais altas. Tá? E quando fala custo de operação, é decorrente aí ao consumo de combustíveis que são pagos, né? Com petróleo, carvão, gás natural e combustível termonuclear. Então, por exemplo, solar fotovoltaica, o custo de operação e manutenção é irrisório. Hidrelétrica também. Aqui está dados não disponíveis, mas eu já vou antecipar. Hidrelétrica de grande porte, o custo é muito baixo. Tá? Em geral, de novo, equipamentos que possuem máquinas rotativas, como turbinas e ou câmaras de combustão e caldeiras, os custos são maiores. Tá? Geotermia, como é que funciona? O vapor, o circuito de calor, vapor, tal, alimenta uma turbina. Nuclear, mesma coisa, tem turbina. Geração eólica, offshore, onshore, tem turbina, máquina rotativa. Gás de aterro, como o gás de aterro tem muitas impurezas, então há um desgaste muito grande devido à corrosão e à abrasão das impurezas, inclusive sólidas, tá? E só que pode ser queimado tanto em motor de combustão interna, que é uma máquina que tem dispositivos rotativos alternativos, como também queimado em turbinas a gás, tá? Ou queimar em câmara de combustão para gerar em caldeiras para gerar vapor para alimentar a turbina a vapor, mas aí vai ter máquina rotativa de qualquer jeito, tá?
tudo bem, né? A hidrelétrica também tem máquina rotativa, só que são máquinas rotativas de custo com desgaste menor. Ah, mas tem cavitação nas turbinas, sim, mas é a longo prazo. Os tempos de parada programados são maiores. Bom, mesma coisa, né? Custo de instalação que tinha mostrado anteriormente, né? Só para fim de comparação, é mais para fim de curiosidade, tá? Então eu vou parar por aqui. O que eu falei até agora? Que existem alguns métodos aí de tomada de decisão, né, para selecionar uma fonte de energia, né? E uma das mais importantes, sem dúvida, é custos. São custos de operação, manutenção e instalação. Então, fala muito em CAPEX, que é custo de instalação, OPEX, que é de operação. Mas, se não me engano, nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso também. Tá? Eu vou fazer uma busca, desculpa, eu não lembro de cabeça, né? Mas se não tiver, eu faço um vídeo suplementar aí falando sobre isso. Por enquanto é isso, o vídeo está ficando longo, tá? Daqui a pouco eu exponho mais outros vídeos. Até mais tarde.